Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio de uma entrevista papo a papo com empreendedores, empresários, pessoas que são autônomas e hoje tem uma convidada especial que é a Raquel Rigg. A Raquel faz um trabalho muito bonito e muito importante porque tem a ver com a área da saúde. Ela faz atendimento de crianças e adultos e faz um procedimento, um tratamento na área de autismo, TDAH. Tem também a área de, como é que chama? Seletividade alimentar. Seletividade alimentar. Olha que legal. Isso é algo muito importante de se falar, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência da necessidade de um tratamento como esse. Raquel, muito obrigado. Gostaria de poder conversar com você de uma forma assim, tranquila, um bate-papo. Entender um pouquinho mais sobre a sua história, o que realmente você faz hoje, como você faz esse impacto na vida, né? Principalmente das crianças. Quem é Raquel e como surgiu essa ideia de montar esse negócio hoje, que é sensacional. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui, gente. Mas quem que é a Raquel? A Raquel é uma mãe. Como que eu cheguei aqui? Eu tinha um grande sonho na minha vida. Legal, ó. Esse grande sonho hoje chama-se João Ricardo, que era ser mãe. Uau. E foi uma dificuldade muito grande até o João Ricardo nascer. Quando o João Ricardo nasceu, eu já era nutricionista, mas eu não era nutricionista materno-infantil. Eu trabalhava só com adulto. Mas tinha um desejo grande de trabalhar com crianças, sempre gostei. Mas eu entendi que eu precisava viver a maternidade para isso. Legal. E aí, quando eu estava grávida do João Ricardo, uma amiga da minha mãe falou assim comigo: ele vai mudar muito a sua vida. Eu falei: lógico que ele vai mudar a minha vida, eu vou ser mãe. Eu não imaginava que ele ia mudar tanto. Por quê? O João Ricardo nasceu com alergia alimentar. O João Ricardo nasceu e desenvolveu alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando eu comecei a amamentar ele, ele era um bebê que vomitava 20 vezes por dia. Eu olhava para ele e falava assim: gente, cadê aquela pele de bebê que todo mundo me prometeu? Porque o rostinho dele parecia um couro de tanta dermatite. Nossa. E aí eu fui estudando, fui me aprimorando. Me encantei mais ainda pelo mundo da nutrição materno-infantil e o mundo das alergias alimentares. Acaba que a gente vai conversar um pouquinho. O mundo das alergias alimentares, ele anda muito perto do mundo dos autistas, das crianças que estão dentro do espectro autista. Então, quando eu me especializei em um, automaticamente eu puxei para o outro. E dentro das crianças que têm o espectro autista, a gente tem um número muito grande de crianças com seletividade alimentar. Hoje a gente fala que em torno de 25% das crianças podem apresentar uma seletividade alimentar. Dentro das crianças neurotípicas, das crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, esse número chega até 80%. Nossa. Então é muito. Então uma coisa veio caminhando com a outra. Então, através desse grande sonho, daqui a uns dias faz 7 anos, que nasceu o desejo de entender o mundo das alergias alimentares, de entender sobre o espectro autista e entender sobre a seletividade alimentar. Que legal. Então, esse objetivo, né, hoje concretizado, de ter o seu próprio consultório de atendimento, surgiu através de uma dor de mãe. De uma dor de mãe. Você percebeu no seu filho, você já atuava, né, na área da nutrição, e aí foi aprofundar no assunto e hoje já se tornou um propósito de poder ajudar outras famílias com esse objetivo. Que legal. E explica para mim, por favor, o que é seletividade alimentar? Seletividade alimentar é quando a criança começa a parar de comer determinados alimentos. Qual que é o perfil de crianças que eu recebo aqui hoje? Crianças que excluem um grupo inteiro de alimentos. Por exemplo, criança que não come nenhuma fruta, criança que não come nenhuma verdura, criança que só come alimento de determinada cor, criança que só come determinada textura, ou, Raquel, meu filho não pode com o cheiro de tal alimento que ele vomita. Então, dentro da seletividade alimentar, a gente tem uma gama de coisas que a gente pode pensar que é a seletividade. E assim, a criança começou a deixar de comer certos alimentos, é a hora que a gente liga o alerta. Começou a excluir um grupo inteiro, ou tem mais de 30 dias que essa criança está apresentando seletividade alimentar, é hora da gente intervir e procurar ajuda. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Mas é importante a gente falar o seguinte: entre 1 ano e meio e 2 anos, toda criança faz uma seletividade alimentar que a gente chama de fisiológica.
Uhum. O que é isso? É aquela criança que quando a mãe está conversando uma com a outra fala assim: nossa, meu filho parou de comer feijão. Ah, mas já voltou. Nossa, o João Ricardo comia maçã e não está comendo mais. Ah, mas já voltou. Isso é uma seletividade fisiológica. A criança para, volta, Uhum. e às vezes a mãe só percebe depois. Mas quando essa criança começa a realmente fechar o leque de alimentos, é a hora que a gente precisa ligar o alerta e procurar ajuda. Interessante. Que legal falar desse assunto, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar, né? Às vezes a A gente não maioria das querer. pessoas. É. Às vezes uma criança que não quer comer um alimento é frescura. É uma Ah, coisa. isso é uma coisa legal que você fala aí, ó. Ponto-chave, É que eu isso que às falo vezes é a muito. conclusão, que às vezes as pessoas sem conhecimento, né? A seletividade alimentar, a dificuldade alimentar, é muito importante que as famílias entendam para poder ajudar a criança o seguinte: ela não é frescura, ela não é fase, ela não passa sozinha, não é birra. A gente precisa entender o que é que está acontecendo para aquela criança fazer aquilo. Uhum. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A seletividade alimentar, ela só é sintoma de alguma coisa. Exemplo, vamos pensar em uma criança que está dentro do espectro autista. As crianças dentro do espectro autista muitas vezes têm dificuldades de fazer metilação, tem alteração de microbiota, então elas têm algumas questões gastrointestinais, a gente precisa ficar atento. Uhum. E aí vamos supor, uma criança que tem uma alergia alimentar, se ela come, ela vomita, ela sente dor, ela tem azia, a barriga incha ou dá diarreia, ela vai voltar a comer aquele alimento? Não. Uhum. Não é porque ela não quer, é porque ela está passando mal, ela está sentindo alguma coisa e muitas vezes ela não sabe verbalizar isso pra gente. Uhum. Então, às vezes, o que a gente acha que é frescura é um sintoma que aquela criança não está legal. Entendi. Interessante. Então, olha aí, papai e mamãe, às vezes não é frescura. É bom, às vezes, ter esse entendimento, porque o corpo, né, as ações, eles dão sinais, né? Não. O que falta, às vezes, a gente tentar achar o verdadeiro motivo. Muitas vezes são conclusões erradas que pode agravar e, às vezes, prorrogar isso por uma vida inteira, né? E pode trazer consequências também, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo, né? Acredito que essas informações são muito recentes. Talvez milhares e milhares, né, de criança passou uma vida com esse problema. E o que acontece, assim? Quais são as consequências para uma vida adulta, na adolescência? O que isso Olha, pode o que a causar? gente sabe hoje, a criança seletiva hoje, ela tende a ser um adulto com transtornos alimentares. Uhum. Tanto podendo ser uma bulimia, uma anorexia, uma compulsão alimentar. E hoje a gente lida com crianças assim e adolescentes. Inclusive, essa semana a gente teve um caso super triste aí de um menininho de 13 anos lá em São Paulo que suicidou. Nossa. E o número de suicídios aumentou muito de pouco tempo para cá, por uma série de fatores, né? Mas o que a gente vê muito hoje? O bullying, ele não... Na nossa época, quando você Uhum. tinha bullying na escola, a gente ia para casa, Uhum. o bullying acabava. Sim. Né? Não quero encontrar meu colega, ele tá me enchendo a paciência, não. Você não ia para a escola. Uhum. Hoje não. Com as redes sociais, WhatsApp, não sei o quê, os meninos estão expostos a isso 24 horas por dia. Sim, Né? verdade. Então, assim, às vezes uma criança que não come, ela vai sofrer bullying. Ah, fulano é fresco, olha lá. Ah, fulano não sei o quê, olha a fulana, que chatura. E aquilo toma uma proporção muito maior. E eu te cito um caso assim. Eu tratei de uma menininha de 11 anos, que ela veio para mim encaminhada pela psicóloga, porque ela estava tendo crises de pânico de ser convidada para ir na festa dos coleguinhas. Nossa. Porque ela não conseguia comer carne, porque ela tinha esofagite eosinofílica, que é uma doença do esôfago, onde ela sentia dor para engolir. Nossa. Então ela parou de comer, porque ela estava sentindo dor. E aí ela foi fechando o leque, quando ela chegou para mim, ela comia basicamente alimentos pastosos, porque ela não sentia dor. Era mais fácil para Era mais fácil para engolir e tudo. Quando ela veio, a gente avaliou sinais e sintomas, eu encaminhei para um gastro, fizemos endoscopia, fizemos o diagnóstico, tratamos. Ela voltou a comer de forma adequada. Então ela conseguia ir para a casa da coleguinha e comer lá.
e aquele sintoma emocional, a síndrome do pânico, acabou, foi embora. Que legal, interessante. Às vezes, né, alguns problemas surgem, né, na vida do ser humano, onde a gente não faz a mínima ideia, né? Às vezes surge de algo e vai prorrogando e causando consequências em outras áreas e agravando com o seu tempo ali. É muito interessante esse tipo de assunto, porque o objetivo deste bate-papo é trazer essa consciência, né? Trazer conhecimento para as pessoas, que é importante sim a gente ter atenção em algumas áreas na vida, principalmente quando a criança está em formação, porque por trás, né, de cada ser humano adulto existe uma criança ali por trás que teve seus traumas, seus problemas, e isso é importante a gente trazer essa consciência para melhorar, né, o desenvolvimento das nossas crianças, né, no Brasil e no mundo. Eu falo que todo adulto tem uma criança dentro de si, né? Sim. E às vezes essa criança está mais ferida do que a gente pode imaginar. E uma coisa que é interessante a gente falar assim, se você pensar, se eu te perguntar assim, me lembra uma coisa da sua infância. Possivelmente você vai lembrar de alguma coisa relacionada à comida. Sim, verdade. Né? E quando isso é uma experiência boa, isso é sensacional. Porque eu falo, nossa, gente, eu sinto o cheiro do bolo da minha avó. Uhum. Que legal. Quando ela fizer essa analogia na cabecinha dela, ela lembrar de um trauma, uhum. de uma coisa que doía, de uma coisa que fazia mal, ou de alguém que forçava essa criança a comer. Você não levanta daqui enquanto você não terminar de comer. E aquilo está doendo, e aquilo está machucando. Então isso geram traumas na criança, que aí vai para o âmbito da psicologia, falar melhor do que eu, mas que ela vai levar para outras áreas da vida dela também. Porque ela deixa de confiar, ela sente medo, ela sente repulsa. Eu tenho crianças aqui hoje, em atendimento comigo, que se eu colocar o alimento ali em cima da pia, ela não entra na sala. Nossa, de tão traumatizada. De tão traumatizada. Nossa. Realmente é um assunto muito sério e pouco conversado, né? Agora, você também faz tratamento com crianças com autismo, né? Sim. E é um assunto que hoje cresceu bastante, né? As pessoas têm falado muito, o número, né, de crianças, né, com diagnóstico de autismo cresceu. A gente teve um bate-papo, né, uns dias atrás sobre esse assunto. E o que você entende hoje do que é o autismo, como identificar, como pode surgir isso? Porque ainda assim existem muitas polêmicas, né, nesse tema, muitas dúvidas também. Muitas. Por você tratar, né, esse assunto com vários pacientes, crianças e adultos, o que você conseguiu absorver de comportamento? Como que você vê o autismo? Hoje, a gente tem aqui no Ocidente, no Oriente isso não mudou tanto, mas no Ocidente hoje a gente tem uma estimativa de 1 para 36. Tá? Então, assim, é uma estimativa que tem crescido muito rápido no Ocidente. A gente não pensa em alteração genética do ser humano, porque não teve tempo hábil para isso. E no Oriente não mudou. Então, gera-se um alerta aí. Sim. O que a ciência vem trazendo para a gente de uma forma mais consistente? Estilo de vida e estilo de vida da mãe. Como um fator predisponente para que essas crianças venham a desenvolver o transtorno do espectro autista. Então, e saiu agora, em julho desse ano, um estudo na Nature, que é uma das revistas mais conceituadas de pesquisa, começando uma correlação entre microbiota e autismo. A gente ainda não tem essa relação de causalidade, mas eles fizeram um estudo identificando quais micro-organismos existiam nas crianças autistas e quais que existiam nas crianças que não estavam dentro do espectro autista, para ver se a gente consegue fazer uma correlação sobre isso. Mas o que é muito importante a gente trazer, para que as famílias entendam, e isso tem que ser batido assim incansavelmente, gente, é que todo atraso de desenvolvimento da criança precisa ser investigado. Todo atraso precisa ser avaliado.
independente se essa criança vai ter um diagnóstico de autismo, de superdotação, de TDAH ou de transtorno do processamento sensorial, que são, são crianças neurotípicas, diferentes, mas independentes. Vamos supor, Raquel, meu filho não tá, a fala está atrasada. Procura ajuda. O desenvolvimento motor não está correlacionando com o que precisam ser os marcos do desenvolvimento que toda criança tem que acompanhar. Atrasou a fala, atrasou para andar, não está fazendo contato visual, não aceita alimentos, continua só na mamadeira ou na papinha. Qualquer que seja o atraso que essa criança apresente, ele precisa ser investigado. Por quê? Na primeira infância, a criança tem, o cérebro da criança tem uma capacidade de neuroplasticidade muito maior do que o nosso. Quando eu entrei na faculdade, muito tempo atrás, não vou falar quantos anos não, falava-se que os neurônios morriam e acabou. Né? Hoje a gente sabe que não. As conexões neuronais têm capacidade de se regenerar até certo ponto. Porém, a criança não. A criança tem uma capacidade infinitamente maior. Então, qual que é o pulo do gato dessa história? Quando você intervém mais rápido, você consegue ajudar essa criança a desenvolver essa capacidade neuronal melhor. Então, isso é o grande segredo. Ah, mas eu não sei se meu filho é autista. Não importa. Se ele não está falando, se ele não está andando, qualquer atraso, procura ajuda especializada. Ah, ele não está comendo de forma adequada. Então, vem para mim, vamos olhar com a fono, vamos olhar com a TO, vai para o neuropediatra. A gente hoje tem, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, né, uma gama de profissionais muito bem especializados para poder acompanhar cada etapa desse desenvolvimento dessa criança. Então a gente fala, beleza, é alguma coisa sensorial dentro da cavidade oral? A fono vai olhar. Não, não é. Tem alguma questão de mastigação e deglutição? Tem, não tem. Tem alguma questão neuronal? Tem, não tem. Então assim, isso eu acho que é o mais importante que as famílias tenham muita consciência. Sim. Porque o tal do cada criança tem seu tempo é uma frase muito complexa. É perigosa, né? Perigosa. Porque se a criança tem alguma neurodiversidade e a gente vai nessa de tá no tempo dele, a família está perdendo um tempo crucial de desenvolvimento para aquela criança. E por que eu falo isso? Porque a gente tem dezenas de casos aí. Hoje classifica-se as crianças dentro do espectro autista em grau de suporte. Grau de suporte 1, grau de suporte 2, grau de suporte 3. O que seria, antigamente, era o autismo leve, moderado e grave. Que depois começou a se falar assim, de leve o autismo não tem nada nunca. Então, a gente já viu crianças, muitas, saírem do grau 3 de suporte para o grau 1 e ter uma vida normal, entre aspas, porque eu não sei o que é normal, né? Mas assim, uma vida funcional, vamos dizer melhor. Uma vida funcional, por quê? Ela teve tratamento adequado, rápido. Tá? Então, isso é muito... Acho que o ponto X aí dessa história é que a família teve qualquer atraso, gente. Procura ajuda. Não era nada. Beleza, ótimo, segue o baile. Mas se for, você não tem aquela... Eu falo que como mãe, o se mata uma mãe. Será que se eu tivesse procurado ajuda antes, meu filho teria uma condição melhor? Isso a mãe vai levar pro resto da vida. Agora, se ela procurou, não teve nada, não fechou o diagnóstico, ou resolveu aquela dificuldade e a criança seguiu, alívio na alma. Então, eu acho que é isso, alívio na alma do pai e da mãe. Sim. E também, hoje, gente, eu falo demais, né? Fica tranquilo. E também tem uma outra questão. Hoje, muita coisa é colocada na conta do autismo. Então, a gente também precisa ter um pezinho atrás e falar, será que isso é autismo mesmo? Sim ou não? Sim, segue pra cá. Não, então vamos embora. Tem Legal. isso também. Mas interessante você falar nesse assunto, e você me falou uma palavra, né, uma frase bem curiosa, que é o estilo de vida da mãe. Tem uma frase que é muito interessante, né, que é melhor prevenir do que remediar, né? Sim. Então,
às vezes antes mesmo, né, da formação da criança, ou na gravidez, ou durante mesmo, né, a criação ali, qual é o estilo de vida da mãe que já consegue se perceber que pode causar isso, ou que pode ser prevenido também? O que você tem de informação sobre esse assunto? O que a ciência traz para a gente de mais novo agora é o seguinte: a gente começa a cuidar não só da mãe, como do pai também, numa pré-concepção. 6 meses antes da mulher engravidar, ela deve começar a se cuidar em termos de suplementação, alimentação, atividade física, qualidade de sono, modular, se possível, níveis de estresse. Isso a gente começa a... Tem alguns autores que trazem que isso é assim, a mãe vai limpar o aquário. Para que ela tenha... E com isso a gente forma um microbioma, né, que é a interação da microbiota com o hospedeiro. A gente forma um microbioma da mãe e do pai, porque 50% da carga genética do bebê é do pai. E se esquece muito disso. Verdade. Mas é muito importante, porque 50% daqueles genes que vêm do pai podem estar desbalanceados, vamos dizer assim. Na verdade, não, o gene não está desbalanceado. Mas, na verdade, ele pode trazer, o espermatozoide pode trazer uma carga genética que não seja favorável. Acho que é o melhor para a gente falar. Então, 6 meses antes, a gente já começa a pensar em tratar dessa mãe e desse pai. E isso segue durante a gestação. Só que é importante a gente pensar assim, né? Divide-se a gestação em trimestres. Cada trimestre, a mãe tem uma necessidade nutricional diferente. Isso vai impactar muito, muito, tanto no crescimento intrauterino desse bebê, quanto a gente fala aí em 1000 dias. Hoje você fala, esse conceito vai mudar muito rápido, tá? Porque ele vai agregar esses 6 meses anteriores. Os 1000 dias são a gestação até o 2º ano de vida do bebê. Então, esse conceito de 1000 dias, ele é muito interessante, porque a gente consegue, sim, modular, e hoje já tem até exames de epigenética, que trazem quais genes que aquela criança nasceu, qual a probabilidade que ela vai ter de desenvolver um diabetes, de desenvolver uma doença cardiovascular. Então, essa programação metabólica, ela é fundamental para a gente ter uma criança saudável. Mas se eu fizer tudo certinho, você me dá certeza que meu filho nunca vai ter nada? Não. Mesmo assim, diminui as chances, né? Mas você diminui as chances, assim, incrivelmente. Então, entendi. A programação metabólica muda a história aí, sim. Interessante, né? A importância do planejamento, né? De você pensar antes de agir. Até no caso de uma gestação. A gente fala, vocês falam muito assim, em planejamento de empresa, de cronograma, de negócio, de uma forma geral. Mas talvez o grande planejamento da vida seja esse. Sim. Porque um negócio, por exemplo, você abre, fecha, monta outro. Agora, um filho é para a vida toda. É para a vida toda. Não vem com manual de instrução. Verdade. Não tem jeito de devolver. Não tem devolução. Não tem troca. Não tem troca. Não dá para trocar peça. Verdade. Então, eu acho com certeza o grande planejamento da vida seria esse. E as pessoas estão começando a se atentar para isso agora. Ainda bem. Que bom. Ainda bem. Ainda bem. Conhecimento transforma, né? É importante a gente ressaltar que é um dos objetivos, né, desse bate-papo, é trazer essa consciência para as pessoas. Agora, Raquel, o que te motiva a levantar todos os dias, vir aqui, preparar esse ambiente para poder receber, né, os seus pacientes, as crianças? O que te faz, né, o que ferve no seu coração em cima desse projeto, que vai muito além de um trabalho, né? Tem um propósito por trás, tem um chamado muito bacana, né, que é ajudar vidas, né? O que te motiva? Mudar a vida desses pequenos. Olha, assim, é impagável o que a gente vive aqui. Porque, às vezes, eu sento aqui para uma criança sentada ali, ou naquela mesinha ali, e uma criança que não conseguia comer nada. De repente ela fala, tia, é gostoso! Nossa. Gente, é sensacional, porque eu sei que eu estou impactando
não só a vida daquela criança dali para frente, porque ela desenvolve a habilidade. O que eu ajudo a criança é a desenvolver a habilidade de ser uma criança capaz de comer bem. Mas isso impacta na saúde da família inteira. Sim. Então, o que me move é trazer qualidade de vida para esses pequenos. Porque é fantástico. Outro dia, a mamãe falou comigo assim, Raquel, a fulana me pediu para te ligar, para te falar que ela lambeu o melão. Olha a importância disso para ela. Uhum. Aí você fala assim, mas ela não comeu, ela só lambeu, não importa. Depois a gente mostra ali, tem, né, a escalada do comer, né, que é o tolerar, interagir, tocar, cheirar, provar, para depois a criança comer. O comer é só lá em cima. Mas se ela não passa por esses processos, ela não consegue. E isso ela vai levar para a vida. Eu estou com um paciente que foi embora para a Alemanha agora. Esse final de semana eu recebi um vídeo dele comendo pizza. Coisa que ele não comia, quando ele chegou aqui, ele não comia de jeito nenhum. Uau. E a mãe me mandou, ele comprou, Raquel, eu tô comendo pizza. Então, isso é o que me motiva, é o que me faz levantar todos os dias e vir com um sorriso no rosto e saber que o trabalho que eu realizo aqui impacta vidas e muda a vida dessas crianças. Uau, sensacional. Bom, estamos finalizando. Raquel, parabéns, viu, pelo projeto. Muito obrigada. Que eu puder agregar, pode contar comigo. Conto, estamos com juntos certeza. nessa aí. Vamos propagar essa mensagem, mostrar a importância, né, da gente tomar cuidado, principalmente na área alimentar, porque tudo que a gente ingere, né, para dentro do nosso corpo, ele reflete na nossa vida. Parabéns, viu, pelo trabalho. Posso Sucesso. só falar uma coisa que um professor meu fala? Claro. Que eu acho que vai trazer uma analogia legal aqui. Uhum. Ele fala assim, se você comprar uma Ferrari hoje, um Porsche, um carrão top dos tops, você coloca gasolina nele em qualquer posto? Não. Num posto sem bandeira, Zé Ruela ali da esquina? De jeito nenhum. É o que a gente deveria pensar que a gente faz com o nosso corpo. O alimento que a gente coloca dentro do nosso corpo é a gasolina que a gente coloca num carro caríssimo. Só que o nosso corpo, ou o corpo dos nossos filhos, é o bem maior que a gente tem. Assim, nem se compara, né, ao bem material do que a nossa... E assim, é um assunto muito sério e delicado, porque no nosso país em especial, né, as pessoas não têm essa consciência, uma grande parte delas. E vamos trazer, vamos espalhar essa mensagem para as pessoas entenderem que... Conte comigo, que eu bato essa teclinha ali todos os dias. Então você tem que andar igual Ferrari, hein? Tem que andar igual Ferrari. Isso aí. Obrigado, Raquel. Obrigada, gente. Sucesso, hein? Obrigada. Vou deixar aí as redes sociais dela, segue ela aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu!